Que essa graça do Senhor Jesus manifesta sobre as nossas vidas, nesta hora, neste momento, seja palpável e perceptível por todos aqueles que estão ouvindo a palavra. Que verdadeiramente venham palavras de vida eterna, como ele respondeu para discípulos dele: vocês não vão me deixar? Também não vão me deixar, porque haviam muitos ido embora e deixado ele para trás. E aí um discípulo responde: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. E você que está ouvindo, concorde, diga amém também. O amém é uma expressão de concordância. O amém faz com que liguemos na terra e levemos para o céu aquilo que queremos que seja ligado no céu. Então é muito importante que o teu amém aconteça, muito importante. E eu quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, foi no sábado ensinar na sinagoga, segundo o seu costume. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura, esta escritura que acabais de ouvir. Jesus tinha acabado de passar pelas águas do batismo. Durante o nascimento dele até o dia do batismo, ele estava escondido. Quase não se tem notícia no evangelho dele. Notícia dele bebê no colo de Maria, quando ela foi apresentá-lo no templo, seguindo os ritos judaicos. Notícia dele jovenzinho, deixado para trás, quando certamente foi o bar mitzvah dele, e ele é encontrado no meio dos mestres, dos doutores, mas nada mais do que isso. Você não vê nas escrituras nenhuma narrativa, nenhum relato de Jesus até o dia em que João Batista se manifesta para anunciá-lo, e foi para isso que João Batista nasceu. Vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais do que João Batista fala a respeito dele: eu não sou digno de atar sandálias, importa que eu diminua para que ele cresça. Mas a verdade é, no Jordão, no dia do batismo, é que Jesus se manifesta aos homens de uma forma pública. E foi uma manifestação pública não só do homem, do Filho do Homem nascido do ventre de uma mulher, mas foi uma manifestação pública da dualidade que havia nele. Quando ele sai das águas do batismo, ocorre algo sobrenatural. Uma voz é ouvida no céu: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo, de forma corpórea, como uma pomba, vem sobre Jesus. E ali a Trindade se manifesta na terra. É o evento onde a Trindade se manifesta na terra. E ali se cumpre a profecia de Isaías 61. Isaías, que nasceu no ano 685 a.C., 700 anos antes do menino nascer, escreveu profecias que falavam da sua vinda. Escreveu que ele nasceria de uma virgem, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Escreveu também o sacrifício da cruz, moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz levado sobre ele, pelas pisaduras dele sermos sarados. Mas escreveu aquele momento do batismo. Escreveu o momento da unção messiânica que viria dos altos céus. E a unção messiânica, ela é dita dessa forma: o Espírito do Senhor está sobre mim.
quando Isaías escreve essa profecia, é claro que não havia ocorrido ainda a chegada desse Espírito na terra para ungir o Messias, mas era o anúncio profético. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. E o profeta Isaías anuncia o nascimento, a morte e anuncia a unção messiânica, o começo do ministério do Messias. Só depois da unção messiânica, só depois do batismo, foi permitido a Jesus encontrar-se com Satanás. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E você conhece a forma como Satanás tentou levar Jesus ao pecado. Infrutíferamente, não conseguiu nenhum sucesso. Mas a verdade é que depois de falar a palavra, Satanás e Jesus rebater com a palavra, Jesus dá um comando, dá uma ordem: retira-te. É a primeira vez que a autoridade espiritual foi exercida na terra. A primeira vez que um homem dá uma ordem e o mundo espiritual recua. Retira-te. E a partir dali começa o ministério de libertação de Jesus na terra. A partir dali ele começa a ser levado para os lugares e os demônios iam até ele e ele expulsava os demônios. E os doutores da lei, os fariseus, a alta estirpe religiosa, não entendia nada, chegando ao ponto de dizer que Jesus tinha parte com o diabo, por isso que os demônios obedeciam. E é nesse contexto que Jesus diz que só havia um pecado que não teria perdão. Seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a autoridade que estava sobre ele para expulsar demônios, ela foi dada pelo Espírito Santo, é a unção messiânica que vem lá no Jordão na hora do batismo. Mas até aquele dia, ninguém na terra tinha autoridade, ninguém, para falar para o mundo espiritual recua e o mundo espiritual recuar. Até aquele dia, homem nenhum tinha autoridade para expulsar demônio. A autoridade foi entregue ao homem lá no princípio da criação. Quando Deus forma o homem à sua imagem, à sua semelhança, e coloca aquele homem lá no Éden, aquele homem tinha autoridade para fazer o inimigo recuar. E Deus deu ao homem um comando para guardar o jardim. Guardar o jardim. Por que você guarda sua casa, seu carro, suas joias, seus bens? Porque tem ladrão. E o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Jesus fala em João 10:10, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a Bíblia fala que para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, até o dia que Jesus recebe a unção messiânica, ninguém tinha autoridade para expulsar demônios. Você vai ver no Velho Testamento inteirinho textos onde Deus diz: eu repreenderei o devorador. Onde o profeta diz: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda Satanás. Ou aonde Davi é chamado para adorar, dedilhar um instrumento, e pelo coração de adorador que Davi tinha, o Espírito de Deus vinha e na vinda do Espírito Santo de Deus, o demônio que estava em Saul afastava-se, Saul possesso, perturbado por demônios. Mas ninguém exerceu autoridade, ordem dada para o mundo espiritual. No Velho Testamento inteirinho não tem ninguém com autoridade espiritual. Jesus recebe a unção messiânica e começa o seu ministério de libertador na terra. A partir daí, onde ele chegava, vinham a ele os possessos para ele ordenar a saída. A partir daí, aonde ele estava, se houvesse uma pessoa com perturbação espiritual, era levada a ele e ficava livre. Mas esse dia especial é logo depois do batismo. Logo depois do batismo, ele vai para Nazaré, onde fora criado. Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Aliás, em Nazaré foi o anúncio do nascimento dele. Em Nazaré foi que o anjo visitou a virgem desposada de José, da casa de Davi, e disse para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo, você vai gerar o Emanuel, vai gerar o Deus conosco. Foi em Nazaré que o anjo falou para José: não a deixe
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Em Nazaré, o anúncio do nascimento, o anúncio da gravidez, o anúncio para aquela virgem, uma virgem especialmente escolhida por Deus. Quando o anjo chega, diz: alegra-te, muito favorecida. Ou seja, você encontrou favor de Deus. Certamente aquela moça sabia da Escritura, sabia da profecia, que uma virgem conceberia, daria à luz um filho. Profecia de Isaías também. Mas que surpresa, era ela escolhida. E o anjo diz para ela: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. O anúncio foi em Nazaré. Mas tinha outra profecia, porque Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. E a outra profecia foi liberada pela boca de Miqueias. E a outra profecia dizia aonde nasceria o Messias, aonde viria aquele que seria o Redentor da humanidade. E a profecia dizia que era em Belém. Miqueias escreveu, está lá escrito: e tu, Belém, Efrata, pequenina demais para figurar entre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel, que tem as suas origens desde os tempos eternos. Origens desde os tempos eternos. Então é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Então é o Messias, Miqueias não teve dúvidas, escreveu. Agora a virgem concebeu do Espírito Santo em Nazaré, na Galileia. Mas o anúncio do nascimento era que seria em Belém. Mas Deus não tem problemas para fazer cumprir profecias. Deus usa um homem ímpio, um imperador, para fazer um decreto obrigando que cada um fosse à sua cidade de origem para recensear-se, para alistar-se. E José era da casa de Davi. Um anjo visita uma virgem desposada de José, da casa de Davi. Visita a virgem em Nazaré, na Galileia, mas ela vai ser levada para Belém, na Judéia, porque o marido precisa recensear-se. E ele não ia deixar para trás aquele ventre que continha o Redentor da humanidade. Ele sabia. O anjo avisou que seria o Messias, seria o Emanuel, Deus conosco. E aí José é obrigado por um decreto de um imperador a ir para Belém. E leva a virgem para Belém. E ela chega lá na hora do parto. E o bebê nasce em Belém. Cumprida a profecia, volta para a Galileia, volta para Nazaré. Ele foi criado em Nazaré. Ele foi anunciado que viria ao mundo em Nazaré, e ele foi criado em Nazaré. O nascimento deu-se em Belém foi um fato, um evento só. Então, indo para Nazaré, onde fora criado, ele cresceu, ele foi menino, ele andou por aqueles lugares. Ele foi adolescente naqueles lugares, ele foi jovem naqueles lugares. Ele era conhecido daqueles homens. E olha o que está escrito: foi no sábado ensinar na sinagoga, segundo o seu costume. Habitualmente, ele frequentava a sinagoga. Desde menino, certamente, porque ela foi e apresentou o menino, quando cumpriu os votos judaicos, desde menino ele ia para a sinagoga. Desde menino ele era conhecido daqueles homens. Desde menino ele cresceu naquele lugar. Indo para Nazaré, onde fora criado, foi no sábado ensinar na sinagoga, segundo o seu costume. Detalhe: ninguém dá um púlpito para ninguém ensinar se não for aprovado. Nem numa igreja, nem numa sinagoga. Ninguém entrega um púlpito para alguém que não tenha confirmada a sua capacidade de ministrar. Então, ele era um mestre. Habitualmente ministrava na sinagoga. Habitualmente. Quantas vezes ele deve ter ministrado? Quantas profecias ele deve ter ensinado? Quantas vezes ele abriu os livros dos profetas e falou para aqueles homens da sinagoga? Então, era algo comum. Era um acontecimento comum. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. E lhe deram o livro para ler. Lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele ensinava o que estava escrito pelos profetas. Ensinava as coisas que Deus mandou dizer ao seu povo pela boca dos profetas.
E o que ele faz? Ele abre o texto da profecia da vinda dele. Não só da vinda, mas da unção messiânica. Ele abre o texto que anuncia o que aconteceu lá no batismo. Anuncia a descida do Espírito Santo, a testificação do Pai, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E a unção messiânica que vem sobre ele ali no batismo, ela tem uma finalidade clara, determinada. E qual é? Me ungiu para anunciar boas novas, para pregar. Pregar que tem salvação. Para pregar arrependei-vos porque o reino dos céus é chegado. Para pregar que o homem pode ser salvo, que não há agrado no coração de Deus que o homem pereça. Para pregar que ele veio não para condenar o homem, mas para salvar o homem. Anunciar boas novas de salvação. Anunciar que há esperança de salvação para o homem. Ele mostrou quando ele andou entre os homens que o homem é maior do que o seu erro é circunstancial, é passageiro, é temporário. O homem é um ser formado à imagem e semelhança de Deus, foi formado para ser filho de Deus, filho de Deus. Perdeu essa imagem, perdeu essa semelhança pelo pecado. O pecado separou o homem de Deus. O pecado trouxe morte. O salário do pecado é a morte. E morte é separação de Deus. Mas ele veio para anunciar o novo nascimento. Ele veio para anunciar o novo nascimento que muitos não entenderam. Nicodemos falou, eu tenho que entrar dentro da barriga da minha mãe de novo. Não, você tem que nascer da água e do Espírito. Ele veio para anunciar a eficácia do arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Está escrito lá em Atos 3,19. O arrependimento é eficaz para cancelar o pecado, e se cancela o pecado, cancela a morte. Se o salário do pecado é a morte, pecado cancelado, morte cancelada, nascimento de novo. Ele veio para abrir um caminho para que o homem pudesse chegar ao Deus Todo-Poderoso como filho, outra vez. Porque formado que foi para ser filho de Deus. Formado não para ser jardineiro do Éden, mas para ser filho de Deus. Perdeu o DNA de Deus. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Você é destituído de alguma coisa que você tinha e perdeu. O DNA do Pai estava naquele homem formado à sua imagem e semelhança. E o homem formado à imagem e semelhança de Deus foi formado para ser filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Existem textos bíblicos que nós não gostamos de ler, passamos batidos, mas em toda a Bíblia tem revelação. No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 38, fala que Adão é filho de Deus. Adão, filho de Deus. Perdeu o DNA do pai, deixou de ser filho, tornou-se só criatura, amada por Deus. Deus ama todas as criaturas, mas a criatura, para se tornar filho de Deus, é preciso passar pela aceitação do sacrifício da cruz. Entrar pelo novo e vivo caminho que é Jesus, por isso ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, senão por mim. Só um jeito de chegar ao coração de Deus como filho é pelo Filho dele. Por isso está escrito, ele veio para os seus não receberam, mas tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É só pela cruz que nós podemos nos posicionar como filhos, só. Então ele vem para pregar isso. Ele vem para pregar arrependimento e salvação. Vem para anunciar boas novas. Mas também está escrito para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos. Proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, cativos e oprimidos não significa a mesma coisa? Não, não. Cativeiro é uma posição espiritual, opressão é outra posição espiritual. Cativeiro é uma situação espiritual em que o demônio está dentro da pessoa.
Ele está dentro como um homem dentro de um carro. E ele conduz o carro para onde ele quer. A opressão é outra situação espiritual. O demônio não está dentro, mas está de fora, influenciando, conduzindo as ações daquele homem, levando aquele homem a fazer tudo o que ele quer. Não é como um homem dentro de um carro, é como um cavaleiro sobre um cavalo. O cavalo vai para onde o cavaleiro manda. Situações de cativeiro, a Bíblia está cheia. Pessoas endemoniadas chegam gritando, o demônio falando pela boca do homem. Lá em Gadara, era uma legião. Uma legião de seres espirituais dentro de um homem só. E fazendo um estrago na vida daquele homem. Porque não há nenhuma atitude do demônio, ou nenhuma ação do demônio que não seja matar, roubar e destruir. O ministério de Satanás é esse: matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Ou vai destruir saúde, ou vai destruir casamento, ou vai destruir a família, ou vai destruir os negócios. Alguma coisa será destruída sem sombra de dúvidas. Ou vai causar morte, vai causar destruição, ou vai causar roubos, perdas na vida das pessoas. Esse é o ministério dele. Vou repetir o que disse ainda há pouco: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Veio para dar vida e vida em abundância. Se tem morte, roubo e destruição na vida de alguém, não é azar, não existe azar. É ação do mal, é ação das trevas. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Se está acontecendo isso na vida de alguém que está me escutando agora, pode ter certeza de uma coisa: isso não é azar. Isso é uma ação deliberada das trevas. Agora, Jesus vem para libertar cativos e oprimidos. Ele vem para libertar cativos e oprimidos. Cativos são aqueles que estão com os demônios dentro deles. Perdem o sentido, perdem a capacidade de perceber as coisas ao seu redor. E o cativeiro, ele pode durar segundos, como ele pode durar meses, como ele pode durar anos. Vai depender do nível de comprometimento das pessoas com as trevas, das portas que abriu para permitir a entrada do inimigo, porque o inimigo só entra em portas que nós abrimos. Oportunidade que nós damos, pecado. O nome é pecado. É pecado. Lá no Éden, Deus fala: para Caim o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Lá em Apocalipse, Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. O mundo espiritual é conectado com o mundo natural através de portas que nós abrimos, são escolhas nossas. Nós abrimos portas para luz ou trevas. E o inimigo entra por portas que abrimos, e se abrimos muitas portas, ele tem lugar maior na nossa casa, na nossa vida. Então, o cativeiro é relativamente proporcional ao tanto de portas abertas. Eu disse a você que tem cativeiros que duram anos. O próprio Evangelho de Lucas, capítulo 13, conta a história de uma mulher encurvada, possessa de um espírito de enfermidade. 18 anos, ela tinha aquele demônio dentro dela, mexendo na coluna dela, fazendo ela ser encurvada. Pode durar segundos, fração de segundos. Pensa que teve uma vertigem, perdeu os sentidos. Na verdade, um ser espiritual conseguiu entrar rapidamente, não conseguiu ficar muito tempo e saiu. Mas o que acontece com a opressão? A opressão está do lado de fora, os demônios estão do lado de fora, induzindo o homem ao pecado, levando o homem ao pecado. Vou dar exemplo: violência doméstica, drogas, promiscuidade. É o que acontece. Por fora induz o homem ao pecado. E quando o homem peca, ele vai começando a abrir portas para que no futuro não seja apenas uma opressão, mas se transforme numa possessão. Muitas vezes o homem peca por uma opressão,
Muitas vezes ele pratica o que Deus diz para não fazer, porque o inimigo está vencendo, influenciando. Vai, faz, vai, faz, vai, faz. Batendo a porta e o homem abre a porta. E quanto mais ele abre essa porta, mais espaço ele vai dar para o inimigo. Chega uma hora, o inimigo chega e se instala com todo o seu conjunto de atitudes. E aí vira uma possessão. É muito comum isso. A própria história de Saul. Que Saul começa bem a história dele, um espírito de inveja. Inveja. Ele começa a ter por Davi um sentimento ruim. Não vê Davi como um colaborador excelente, alguém que vem para ganhar as guerras, para dar honras ao seu reino, ao reinado dele. Mas ele tem inveja de Davi, ele trata Davi de um jeito ruim, até que ele quer matar Davi. No começo, quando Davi era chamado para dedilhar um instrumento, estava atrás das malhadas ainda, Saul estava só opresso. Um espírito incomodava, perturbava. Era uma opressão. Mas o fim da história é uma possessão. Eu sei que é porque Saul se mata. E todo suicídio tem um ingrediente muito ruim, espiritual. Não tenha dúvida disso. Então, o Filho de Deus, que veio para destruir as obras do diabo, ele vem para libertar cativos e oprimidos. As duas situações. As duas situações. Tanto de possessão, o demônio tem que sair quando ele ordena, quanto na opressão, quando chega a luz, trevas se dissipam. E aconteceu algo nesse dia. Quando ele se manifesta, lendo a profecia, ele diz, então começou a dizer, hoje se cumpriu a profecia que acabais de ouvir. Ele leu uma profecia escrita 700 anos antes do nascimento dele. Leu na sinagoga onde ele frequenta com habitualidade. Leu para doutores da lei que conhecem as profecias. E diz, hoje se cumpriu. O que significa essa fala? Significa, eu sou o cara. Eu sou aquele que veio para destruir as obras do diabo. Eu sou aquele que veio para dar salvação. Eu sou aquele que veio para libertar cativos e oprimidos. Eu sou aquele que vai dar vista aos cegos. Eu sou aquele que vai destruir as obras do diabo. E quando você continua a ler o texto, você vai ver o que aconteceu nesse dia. Ele foi rechaçado, escorraçado. Levaram Jesus para um despenhadeiro para jogarem lá de cima. Eu estive em Israel no final do ano passado, eu fui conhecer o despenhadeiro. Um lugar terrível, terrível, era morte. Por que aconteceu isso? Porque ainda no mundo de hoje, desde aquele tempo, um grupo de pessoas que estão nos lugares onde a Escritura é lida, onde a Escritura é ensinada, mas não querem saber desse assunto chamado cura e libertação. Não, pode falar de qualquer coisa, pode pregar qualquer coisa que você quiser, mas não fale palavras proféticas que vão trazer uma verdade de Deus, uma realidade de Deus que vai abrir os seus olhos. E também não fale de demônios. Não fale de cura e libertação. Não fale de demônios. Porque há uma oposição das trevas usando pessoas. Aqui a oposição das trevas usou o próprio povo da sinagoga. Usou aqueles que viram Jesus crescer, que conheciam Jesus, conheciam José, conheciam Maria, conheciam todo mundo. Quem ele é, quem ele pensa que é. Ele se identifica como Filho de Deus aqui. Ele se identifica como Messias, quando ele diz, hoje se cumpriu a Escritura que acabaste de ouvir, ele está dizendo, eu sou o cara, eu sou. Lá no Jordão, vocês viram o que aconteceu, viram o céu abrir, viram a voz do meu Pai vir, testificando que eu sou filho dele, viram o Espírito vir, e agora eu estou aqui para fazer isso que eu nasci para fazer. E o meu ministério começa aqui. Mas houve uma oposição. Escute bem o que eu vou dizer para você. Sempre haverá uma oposição das trevas para o cumprimento do ministério de cura e libertação. Sempre haverá.
Não conheço uma pessoa que trabalha com cura e libertação, que não tem oposição, que não tem que levar adiante o ministério com muita garra, com sangue nos olhos, porque é uma oposição do inferno. Satanás não quer, absolutamente não quer, que venha a libertação para a terra. Não quer que o mundo seja livre. Não quer. Hoje, viajando para cá, dirigindo meu carro, louvando e adorando, veio ao meu pensamento uma reflexão. O mundo está caminhando para uma prisão perpétua, eterna. O mundo está caminhando para a morte eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. Só Ele tem palavras de cura e libertação. O mundo espiritual das trevas tem a inauguração. A inauguração do império das trevas aconteceu no céu. O pecado não começou no Éden, o pecado começou no céu. Um anjo de luz rebelou-se contra Deus e tornou-se Satanás. Deus não fez Satanás, Deus fez um anjo de luz. Por escolhas erradas, esse anjo tornou-se demônio e foi expulso do céu. Não pode ficar lá. A partir do momento que pecou, não pode ficar na presença de Deus, tem que ser expulso. E foi expulso. Em Apocalipse 12, que conta da expulsão dele, a partir do versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram e foi expulso o antigo dragão, a serpente, o diabo, que se chama Satanás, no céu não se achou mais lugar para ele. Ele veio para a terra. E termina o texto dizendo, ai da terra e do mar, porque foi lançado com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Escute bem a palavra tempo. Invariavelmente, quando um demônio encontrava-se com Jesus, ele dizia, vieste atormentar-nos antes do tempo. Porque sabe que tem um tempo de prisão eterna, um lago de fogo e de enxofre. Agora, esse lago de fogo e de enxofre foi feito para ele. Para os anjos rebeldes que o seguiram. Um terço dos anjos seguiram o líder Satanás. Inauguraram o império das trevas. Inauguraram o império das trevas, que é liderado por Satanás. E vieram para a terra. E na terra, o papel deles, o ministério deles, é levar o homem ao pecado. Para abrir oportunidade para matar, roubar e destruir. Para abrir oportunidade para fazer aquilo que é o ministério deles. Jesus vem para destruir as obras do diabo, falei para você. Mas sabe que tem algo que é doloroso eu ter que dizer para você, mas é uma realidade espiritual. Jesus profeticamente diz que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. Quase todos. Quase todos é maioria. É maioria. E o profeta Zacarias, nos últimos momentos de profecia dele, ele profetiza que em toda a terra, 2/3 serão eliminados. 2/3 perecerão. E 1/3 que vai ter salvação, vai passar por uma limpeza, por uma purificação. Então eu vinha pensando na estrada, 1/3 dos anjos caíram. 1/3 dos anjos inauguraram o império das trevas, mas esse império tem encontrado um espaço tão grande na terra que vai levar para o inferno 2/3 da humanidade, está escrito. E eu creio em profecia. Eu creio nos profetas, eu creio no ministério profético. Então, queridos, você que escuta este canal, você que escuta essa pastora, esse pastor que tem pregado cura e libertação, não brinque com isso, não. Não brinque com isso, não espere ficar cativo para sempre. Busque ajuda. Se você precisa de libertação, busque ajuda. Busque ajuda. Vá procurar socorro. Muita gente trabalha seriamente com isso. E nós não precisamos ficar cativos, porque para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se a tua vida tem sinais de morte, roubo e destruição, corra para pedir socorro. Não tenha vergonha de confessar os seus pecados. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Não tenha vergonha de bater em portas de pessoas que vão poder tratar de você.
Porque o ministério de Jesus é para limpar você. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para libertar cativos e oprimidos, não apenas para te salvar. Existem pessoas que acham que porque teve a salvação já está limpo, já não tem mais nenhuma brecha na vida para Satanás tocar. Usa o versículo de Coríntios que diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então eu sou nova criatura, eu não preciso mais de libertação, eu estou limpo. Não é verdade. Você é nova criatura porque você nasceu. Você estava morto. O dia que entregou a vida para Jesus, nasceu. Você estava morto pelo pecado. E você nasceu, arrependeu, recebeu salvação. Mas sabe por que você não estava limpo na hora do seu nascimento? Porque o próprio Filho de Deus, Ele mesmo diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, está nele, está em mim, está nele. Todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Meu Pai limpa. Então, estar em Cristo é estar no lugar onde pode ser limpo, onde pode ficar livre de tudo aquilo que abriu portas, janelas para o inimigo trabalhar. Até porque não tem libertação sem Jesus, não tem. Libertação é para crente, escute isso. Libertação é para crente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho que liberta ele. E conhecereis a verdade vos libertará. Não tem libertação sem Jesus. Porque não há nenhuma autoridade na terra que possa levar o homem para fora do cativeiro, a não ser o nome de Jesus. Não há. Então busque ajuda, busque socorro. Procure tudo que tem para você aprender sobre cura e libertação. Abre o teu coração. Deixa sair a sujeira toda de lá. Todo ramo que está em mim, meu Pai, limpa. Limpa para produzir frutos. Frutos de arrependimento. Outra vida. E continua o texto de João 15. Vós sois limpos pela palavra. E a palavra é o Filho, e a palavra é a verdade. E Ele é o rema de Deus, Ele é o verbo que se fez carne. Veio e habitou entre nós. Agora termina o texto dizendo que se não for limpo, vai ser lançado fora. Vai ser cortado, esse ramo não fica na videira. Não fica. Só ramo limpo é que fica na videira. E você vai entender a primeira epístola de João, que diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar é limpar. Perdoar não é sinônimo de purificar, são verbos diferentes. O perdão é o cancelamento do pecado. E a purificação é a limpeza de tudo aquilo que estava sujo, preso na mão do inimigo. Quando o inimigo não encontrar mais nada dele na sua vida, quando não tiver mais nada que ele puder olhar para você e dizer que tem eu contigo, aí você está limpo. Aí você está limpo, isso é libertação. Libertação não é só expulsar demônio. Libertação é expulsar demônio e dizer, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe quando Jesus diz isso? O homem estava 38 anos tetraplégico. 38 anos num leito de enfermidade. Jesus tira ele daquela situação. Naquele mesmo dia encontra com ele numa sinagoga. E diz, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que significa isso? É pelo pecado daquele homem que a enfermidade chegou. Tocou no corpo dele. Libertação é receber o Filho de Deus na sua vida como Senhor e Salvador, tornar-se filho, colocar nas mãos dele a sua vida, aplicar a palavra de vida eterna que só ele tem, fechar as portas que foram abertas para Satanás pela confissão do pecado, tirar a sujeira. Aí sim, aí você vai experimentar o que é vida abundante. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para que tenham vida e a tenham em abundância.
Eu vou orar. Pai, eu sei que essa palavra vai além deste dia, além desse momento, porque ela fica gravada, publicada nesse canal. Eu sei, Pai, que muitas pessoas em muitos lugares do mundo e épocas diferentes receberão essa palavra, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer a revelação do que ela significa, a profundidade do que o Senhor tem para nós. Porque eu digo, às vezes, a grandeza da revelação é maior do que a minha capacidade verbal, maior do que a minha capacidade de ensinar. Mas o Teu Espírito pode ir além. E que o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, o Teu Espírito que ensina todas as coisas, o Teu Espírito que ministra ao nosso coração o que é importante para nós, possa chegar até essas pessoas e completar aquilo que eu não pude dizer pelos meus limites, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.